Cantares capítulo 2, versículo 15. Quem achou, diga amém. Vamos ler então, Cantares capítulo 2, versículo 15. Diz assim: apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Glória a Deus. Vou ler de novo. Apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Podemos assentar. Meus amados, esta palavra é simplesmente extraordinária. Eu vou pedir muita atenção, que não haja movimento agora. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela é cheia de alegorias. Uma das alegorias da Bíblia Sagrada, em relação ao tempo do fim, a doutrina escatológica bíblica, é o verão como sendo o milênio. A primavera que antecede o verão, sendo a época em que Cristo virá arrebatar a sua igreja. Esta época é chamada de primavera porque justamente na última hora antes da igreja ser arrebatada, a Bíblia previa um reavivamento tanto no povo de Israel, quanto um reavivamento na igreja de Jesus. O inverno do povo de Israel foi todo o tempo da diáspora ou da dispersão, desde o ano 70 depois de Cristo, em que Jerusalém foi destruída, até o ano de 1948, quando de novo voltou a ser reconhecido o Estado de Israel. O inverno da igreja foi desde a oficialização do catolicismo romano como religião oficial, aí os pagãos se misturaram com o cristianismo e criou-se então o romanismo, que é uma mescla dos cultos pagãos com os cultos cristãos. Este estado de frieza espiritual se estendeu até o final do século XIX, quando lá por volta de 1848 começou um movimento mundial de santificação, que desembocou no movimento pentecostal, na virada do século XIX para o século XX. A Bíblia Sagrada está falando aqui, neste versículo 15, sobre muitos assuntos importantes. Primeiro, a Bíblia fala sobre rapozinhas. Depois, a Bíblia fala sobre vinhedos. E depois, a Bíblia fala que as vinhas estão em flor. Vemos aqui então três elementos. Primeiro, rapozinhas. Segundo, vinhedos. Terceiro, as vinhas estão em flor. Se nós lermos os versículos anteriores de Cantares, nós vamos ver no versículo 11: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Rola, a pomba, é símbolo do Espírito Santo. Isso demonstra claramente que a primavera espiritual é justamente o ressurgimento do avivamento pentecostal, o avivamento do Espírito Santo. E no versículo 13 diz: a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. A Bíblia Sagrada mostra que as videiras, ou os vinhedos, ou a videira, isto é a igreja de Jesus, ao passo que a figueira é o símbolo do povo de Israel. Então aqui a Bíblia está mostrando que esta primavera, quando a natureza brota, quando tudo vem com vida, com viço de novo, atingiria tanto a figueira, que é o povo de Israel, quanto a videira, que é a igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, a Bíblia continua falando sobre este tempo do fim. E então chega no versículo 15 e a Bíblia diz: apanhai-me as
as raposinhas que devastam os vinhedos. Vemos aqui, portanto, que esta profecia, ela é relativa justamente ao tempo em que nós estamos vivendo, ao tempo da primavera, quando as vinhas estão em flor, quando a figueira floresce. A palavra de Deus fala aqui sobre raposas e raposinhas. Eu gostaria de levar os irmãos para o tempo e para a área geográfica em que esta palavra foi escrita. Essa palavra foi escrita em Israel. Aqui no Brasil não existe raposas. A raposa na América existe só do México para o norte. No Brasil, o que chamam de raposa não é raposa. Alguns chamam a fêmea do gambá de raposa, outros chamam algum cachorro do mato de raposa, mas no Brasil, do México para o sul, não existe raposas. A raposa é um animalzinho parecido com um cachorrinho poodle, só que não é peludinho como o poodle. Ela pesa no máximo 7 quilos. E lá em Israel tem 3 tipos de raposas mais comuns. A raposa é um dos 3 canídeos mais comuns naquele tempo em que isso foi escrito. Os canídeos mais comuns naquele tempo eram o lobo, o chacal e a raposa. O lobo, possante, feroz. O chacal anda em bandos, também feroz e possante. E a raposa, pequena, muito leve. A força da raposa não está na sua compleição física, porque uma raposa pesa no máximo 7 quilos. Uma raposa mede no máximo 1 metro de comprimento, contando com a cauda dela. A cauda da raposa dá mais de 40 centímetros, quase 50 centímetros. Então é um animalzinho pequeno, pesa no máximo 7 quilos. Por isso que Sambalat e Tobias disseram para Esdras que o pulo de uma raposa poderia derrubar os muros de Jerusalém. Então, Deus está falando aqui sobre estas raposinhas, este pequeno animal que não aparenta ferocidade, que não aparenta força. Onde está a força da raposa? A força da raposa está na sua astúcia. Jesus utilizou-se inclusive desta comparação, quando em Lucas capítulo 13 e versículo 32, Jesus chamou Herodes de uma raposa. Este era o significado de raposa naquele tempo. Quando alguém chamava uma pessoa de raposa, significava que ele era ladino, que era astuto, que era ardiloso, que é uma pessoa perigosa, pelos seus ardis e pelas suas astúcias. Amém? Quantos estão compreendendo então? Vamos fechando isso. A Bíblia fala sobre as vinhas em flor. A Bíblia fala então sobre a igreja renascendo, o reavivamento da igreja nos últimos dias. A Bíblia fala sobre os vinhedos, que justamente é a igreja. E a Bíblia fala sobre essas raposinhas. Agora, essas raposas, elas vivem em tocas. E elas acostumam a fazer suas tocas junto a troncos de árvores, junto a raízes. O próprio Senhor Jesus disse: as aves dos céus têm seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então essas raposas gostavam muito de fazer tocas junto ao pé das vinhas, das vides. O que acontecia? Acontecia que alguém olhava uma videira de longe, estava tudo bem, não tinha praga, não tinha lagarta, não tinha ferrugem, mas ali embaixo, ao pé, estava a toca. E ali, aquela raposa tinha os seus filhotes, as suas raposinhas. E você sabe muito bem que filhote de cachorro gosta de roer. Quem já não teve a experiência de ver um sapato roído por um cachorrinho? Quem já não teve a experiência de ver o marco da porta roído por um cachorrinho? Agora você imagine uma toca onde tem 4, 5 filhotinhos de raposa roendo ali embaixo. Quando você olhava aquela vinha, a vinha estava seca, a vinha tinha se terminado. Como é que tinha se terminado? Não deu praga, não deu ferrugem, não deu lagarta, não deu granizo, mas está morta. Ia ver, lá tinha a toca da raposinha, as raposinhas tinham ruído tudo por dentro. Aleluia, quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos,
O que Deus está falando aqui? Deus está falando que nos últimos dias, no momento em que Ele derramasse o seu Espírito Santo sobre a igreja, no momento em que Ele revigorasse a figueira que é o Estado de Israel, e revigorasse a igreja pelo derramamento do Espírito Santo, o maior perigo não seria o lobo é o símbolo de Satanás, mas o perigo estaria nas raposinhas, não estaria na força, não estaria na perseguição, mas estaria em coisas aparentemente inofensivas. O que você vai dizer? Você tem mais medo de um lobo feroz ou de uma raposa que tem no máximo 7 quilos? E a Bíblia fala não só das raposas, mas especialmente apanhar mais raposinhas. A raposinha, ela cabe na palma da mão, é um bichinho até bonitinho, dá vontade de abraçar e dar uns beijinhos na raposinha, mas é esta raposinha que devasta o vinhedo, é esta raposinha que destrói o vinhedo, é esta raposinha que solapa o vinhedo, é esta raposinha que rói as raízes da vinha e que destrói o fruto, destrói a vida, destrói a seiva, destrói tudo isto. Deus está nos mostrando, meus irmãos, que a arma do diabo nesta última hora contra a igreja pentecostal, a igreja avivada, a igreja onde já se ouve a voz da rola, aleluia. Deus não está aqui falando de uma igreja fria, Deus não está falando aqui de uma igreja mundana, não. Ele está falando da igreja onde tem a voz da rola, Ele está falando da igreja onde a flor está brotando, Ele está falando da igreja onde as flores estão bonitas, Ele está falando de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja cheia de vida, cheia de glória, cheia de unção, cheia de poder, cheia de dons espirituais. É para esta igreja que Deus está falando, e Deus está dizendo: apanhai-me as raposinhas. Meus amados, a ação de Satanás contra a igreja para destruir esta igreja pentecostal não são nos grandes pecados, não é na perseguição violenta de um governo contra a igreja, não é na perseguição violenta de uma outra religião contra a igreja, não, mas o maior perigo está nestas raposinhas, e é sobre as raposinhas que nós queremos falar esta noite aqui. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 6, a parte B do versículo diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Deus está preocupado com este pouco de fermento. Deus está nos mandando tirar este pouquinho de fermento que alguém diz que não faz mal. É este pouquinho que é bonitinho, é este pouquinho que dá vontade de dar um carinhozinho assim, que a gente tem medo e tem pena de matar. Quem é que não teria pena de matar um filhotinho de raposa? A gente olha aquele bichinho, você sabe que o filhote de cachorro, de qualquer animalzinho canídeo, não é? Com a raça de cão que for, quem que não acha bonitinho um filhotinho de cachorro? Você pode pegar um cachorro que você acha bem feio, quem sabe você não gosta de um cachorrão grande, de um fila brasileiro, por exemplo, mas olha para um filhotinho de fila, que coisa riquinha que é, né? As irmãs que são mais carinhosas dizem assim: mas que amor esse cachorrinho, mas deixa o cachorrinho crescer para ver o amorzinho que é, deixa o fila te dar uma dentadinha, aleluia, glória a Deus. Olha para um pitbull, olha para um rottweiler, olha que amorzinho de cachorrinho que é, mas deixa ele crescer para ver o que acontece. E meus irmãos amados, imagine agora você, um filhotinho de raposinha, uma raposinha, é coisa bonitinha. Então Deus está mostrando para nós que são essas coisas que a gente tem pena de matar, essas coisas que a gente acha tão bonitinho na nossa vida, essas coisas que a gente acha que não faz mal na igreja. É aí que mora o perigo, é aí que está o problema, é aí que a raiz está sendo solapada, é aí que o diabo está tendo vitória em muitas vidas. O diabo sabe, minha irmã, que você condena o adultério, o diabo sabe que você nunca vai trair o teu marido, ele sabe que você é uma mulher honesta, ele sabe que você é uma mulher direita, o diabo sabe, irmã, que você nunca vai furtar, você nunca vai roubar, você, além de ser uma crente, você é uma mulher que tem uma formação familiar, teu pai te ensinou a não furtar, teu pai te ensinou a não roubar. O diabo sabe, meu irmão, que você
nunca vai matar ninguém, você tem uma formação moral, teu pai te criou com rigidez, você depois veio para a igreja, e você realmente tem esses firmes princípios morais na tua vida. Você nunca vai ter coragem de pegar na faca e cravar em alguém, você nunca vai ter coragem de pegar num revólver e dar o tiro num semelhante seu. O diabo sabe dessas coisas, o diabo sabe que não é no grande pecado que ele vai te pegar, o diabo sabe que você honra a tua família, o diabo sabe que você honra a tua esposa, honra os teus filhos, você jamais vai pegar uma mulher na rua, você jamais vai sujar o nome teu, dos teus filhos, da tua família. Satanás sabe disso, é por isso que ele manda raposinhas para as nossas vidas, é por isso que ele diz assim para ti, irmã: olha, você nunca vai adulterar, você nunca vai furtar, mas olha, uma vaidadezinha, isso aí não é tão importante, desde que não seja exagerado, você aí tirar um pouquinho da tua sobrancelhazinha, para ficar um pouquinho mais sensualzinha, assim, com os olhinhos mais estraladinhos. O diabo diz para você assim, meu irmão: olha, você tem que mostrar um pouquinho aí os teus músculos, né? E o diabo te tenta então, meu querido irmão, para você andar com aquela camisa com o peitinho aberto, né? Mostrando o cabelinho do peito. Você sente que não faz mal, mas é a sensualidade que tem no teu coração. Você faz aquilo para as mulheres te achar o bonitão, te achar o galanzinho. Então, meu irmão, é essa raposinha que vai solapando, é isso que vai comendo as raízes. São essas pequenas coisas que a gente não nota, são pequenas coisas que a gente não se dá conta. É aí que mora o perigo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada está mostrando isto. Ela não está falando aqui para a igreja mundana, meus irmãos. A Bíblia não está falando para a igreja mundana, não está falando aqui para as igrejas frias, é para as igrejas pentecostais, é para o vinhedo onde tem a voz da rola, é para o vinhedo onde tem flor bastante. É aí que vem a raposa, é aí que a raposa quer fazer toca, é aí que os filhotinhos dela querem roer as raízes. O rabaganda shurikandaramando rosharamahanda galahaya. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos caçar raposa hoje, irmãos? Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Sem dó, sem pena. Ah, pastor Humberto, mas essa raposinha aqui é bonitinha. Ah, pastor Humberto, mas esse anelzinho que eu uso, esse brinquinho que eu uso, eu ganhei da minha avó, que a minha bisavó usava, é de ouro, que veio lá de Portugal. Irmã, pode ter vindo de Portugal, da China, do inferno. Se é raposinha, deixa isso fora, que repreende, apanha, destrói, mata. Aleluia, glória a Deus. Não se pode ter pena de raposinha, porque se você tiver pena da raposinha, ela vai acabar com a vinha, ela vai acabar com a igreja. Daqui a pouco não tem glória a Deus, daqui a pouco não tem aleluia, não tem profecia, não tem poder de Deus. Se nós deixarmos a raposinha, meus irmãos, daqui a 5 anos alguém entra no Ministério da Restauração e acha que nós somos qualquer outra igreja, quem sabe de onde você saiu, ou uma igreja, seja lá quem for, não vou dizer nomes aqui. Não, nós temos que cuidar agora, nós temos que aproveitar que a vinha está em flor, nós temos que aproveitar que a rola ainda está cantando nos galhos. Oh glória a Deus! O rabagandaramachurabagandaracharamahaia. Oh glória a Deus! A Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes capítulo 10 versículo 1: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Minha irmã, imagine você receber um perfume do seu esposo, lá no dia dos namorados. Seu esposo chega todo romântico para você e diz: oh meu amor, eu passei lá numa loja fina e te trouxe esse perfume francês. Aí, minha irmã, você abre, tira da caixinha, aquele perfume tem uma mosca boiando ali. Você vai dizer: perfume francês, coisa nenhuma, você comprou do camelô. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o que acontece? Aquela mosquinha ali vai estragar todo o perfume. Nada contra camelô, tem camelô que vende coisa boa aí, né? Ainda mais se é crente, né? Se é crente tem que vender coisa boa. Agora, meus irmãos, não é verdade? Agora imagine aquele perfume bonito, cheiroso, com uma mosca dentro. Eu pergunto, minha irmã, você teria coragem de se perfumar com aquele perfume da mosca, sim ou não? Você botava fora aquilo, quebrava, né?
E se não tiver a graça de Deus, ia brigar com o maridão, pobrezinho. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que assim como uma mosca, estraga todo o perfume, todo o unguento do perfumador, assim é um pouco de estultícia, um pouco de erro, um pouco de pecado, no meio de muita honra, no meio de muita sabedoria, a mosca estraga tudo. É o pouquinho que não faz mal que estraga tudo. Repito, a profecia de Deus mostra que nesta igreja dos últimos dias são as raposinhas que vão destruí-la. Em João capítulo 13, em versículo 4 até o versículo 15, temos uma passagem muito interessante de Jesus. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Podemos ler o verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A palavra de Deus aqui está falando, meus irmãos, sobre dois tipos de sujeira. Uma sujeira, a sujeira grossa, a sujeira do corpo, sujeira da cabeça. Outra sujeira, uma sujeirinha de nada, a sujeirinha do pé. Os irmãos sabem que naquele tempo as pessoas andavam de sandálias. Naquele tempo de Jesus, as ruas eram estradas de chão, algumas eram calçadas com pedras. Então, quem que já andou aqui de sandália no verão? Levante a mão. Quem que já andou de sandália no verão? Quando você anda de sandália no verão, sua o pé, você chega em casa, olha embaixo do pé, como é que está o pé? Está bem branquinho? Não, né? Aquela poeira grudou no suor e o pé está meio marrom, meio pretinho, está meio complicada a coisa. Pois é, a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que esta sujeirinha que não aparece, ninguém vê, está lá embaixo do pé, está embaixo da sola do pé, está embaixo do calcanhar. Esta sujeirinha, Jesus queria lavar o pé dos discípulos para tirar essa sujeirinha. Os discípulos estavam limpos. Jesus disse: vós já estáis limpos. Eu não preciso banhar vocês, eu não preciso limpar vocês de outras sujeiras grossas, não. Eu quero limpar dessa sujeirinha embaixo do pé, que ninguém está vendo. Aí Pedro, quando viu que Jesus vinha lá para lavar o pé dele, Pedro disse assim: não, Jesus, o Senhor nunca vai lavar meu pé. Por que Pedro disse aquilo? Porque quem lavava os pés dos outros eram os servos, eram os escravos. E Pedro disse: não, Jesus, tu não vem fazer um serviço de escravo para mim. Aí o que Pedro ouviu de Jesus? Pedro, se eu não te lavar o teu pé, se eu não te tirar essa sujeirinha que ninguém está vendo, essa sujeirinha que não aparece, tu não tem parte comigo. Aleluia. Amém? Amém? Estão vendo as raposinhas? Lá embaixo, lá na toca, lá na raiz. Ninguém vê. Que mal faz essa sujeirinha? Como diz o bom gaúcho, no garrão. Mal faz. Que mal faz essa fofoquinha santa que às vezes a gente faz, né? Que mal faz a ira santa. Tem gente que até usa a expressão a ira santa, outros dizem ciúme santo, outros dizem mentira branca. Jesus está dizendo assim para ti: apanhai minhas raposinhas. Jesus está dizendo para nós hoje: dá o teu pé aqui, eu quero lavar. E Jesus diz mais ainda. Jesus diz assim: você deve lavar o pé do teu irmão, uns devem lavar os pés dos outros. Agora, meus irmãos, duas coisas importantes nós temos que aprender nisto. Nós temos que aprender a lavar os pés uns dos outros. Primeira coisa que temos que aprender: lavar o pé é uma posição de servo, é uma posição de humildade. Normalmente, quando alguém vai tirar essas sujeirinhas que estão na vida do seu irmão, chega às vezes com uma posição de arrogância, chega quebrando tudo, chega e diz:
Nem parece que tu é crente. Olha aqui, ó. Tu tem mais que ser disciplinado. Eu vou te levar para o pastor. Não. Para a gente conseguir lavar o pé do nosso irmão, você tem que chegar como servo dele. Se você chegar como promotor público, se você chegar como delegado de polícia, ele vai se magoar com você, ele não vai dar o pé para você lavar. Mas se você fizer como Jesus, aleluia, oh glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se levantou, Jesus tinha uma túnica bonita, a vestimenta naquele tempo era sinônimo de posição. A túnica de Jesus era uma túnica sem costura, era uma túnica rara, era uma túnica de uma pessoa de bem. Primeira coisa que Jesus fez foi tirar a sua túnica, ele tirou a sua capa. Oh, glória a Deus. Em termos de hoje, seria como Jesus fosse um obreiro e ele descesse da sua posição de obreiro, descesse da sua posição de gravata, de paletó. E Jesus tirou aquela capa, amarrou a toalhinha na cintura, igual que um escravo fazia, e começou a lavar os pés da igreja, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas como servo, aleluia, ele dobrou os joelhos na frente de Pedro, e disse: Pedro, me dá o teu pezão aqui, Pedro. Oh, glória a Deus. Aquele pé tudo rachado de Pedro, quem sabe chulezento, mas Jesus se ajoelhou, Jesus se dobrou, e Jesus começou a lavar os pés de um por um. Jesus começou a apanhar as raposinhas. Deus quer te usar para ser caçadora de raposa, minha irmã. Mas para ser caçadora de raposa, você tem que aprender a se ajoelhar na frente do teu irmão, para lavar o pezinho dele, para tirar a sujeirinha que está embaixo do pé do teu irmão. Agora tem gente que quer lavar o pé do seu irmão em pé. Aí para lavar, imagine só, como é que eu posso fazer para lavar o pé do irmão Ageu e eu ficando em pé? Só tem um jeito, eu pegar ele pela perna e virar de cabeça para baixo, bater com a cabeça dele no chão. É isso que acontece com muita gente, quer tirar raposinha, quer caçar raposinha, quer lavar o pé do irmão, mas não quer se dobrar, não quer se abaixar, quer continuar sendo o grandão, quer chegar e cobrar e bater. Não, meu irmão, tem que dobrar o joelho, tem que orar, para a gente conseguir tirar as raposinhas da igreja, para conseguir limpar o pé do irmão, é só de joelho, não tem de outro jeito, tem que dobrar o joelho, tem que se abaixar. Que coisa tremenda. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, você tem que lavar os pés dele, irmão Paulo. Quando você vê sujeira no pé dele, você não pode sair falando dele. Você não pode virar ele de cabeça para baixo, não. É você que tem que se ajoelhar. Não é quem tem sujeira no pé que tem que se ajoelhar na frente de nós. É nós que temos que nos ajoelhar na frente que tem que ter sujeira no pé. Se nós quisermos caçar raposa. O covil da raposa não está lá em cima na folha, está lá no pé, na raiz. Para caçar raposa tem que dobrar o joelho. Para caçar raposa tem que botar o rosto no pó. Para caçar raposa tem que meter a mão lá na raiz. Tem que se dobrar. Se você quer ser obreiro, se você quer doutrinar os outros, se você quer ajudar os outros, se você quer caçar raposa na igreja, pare de fazer fofoca, pare de ver o defeito dos outros, pare de ser linguarudo, pare de ser fofoqueiro, dobre os teus joelhos! Te ponha como servo e começa a lavar os pés do povo aí. Eu sinto a glória de Deus aqui hoje. Diga para o seu irmão, Deus está te convidando para caçar raposinha. Deus está te convidando para lavar a sujeirinha do pé do teu irmão. Diga para o seu irmão. Levante as suas mãos aos céus e adore o Senhor. Agora tem o outro lado. Tem gente que nem você dobrando o joelho aceita que lave o pé. É o caso do Pedro. Jesus chegou dobrando o joelho, se ajoelhando, mas o Pedrão não queria dar o pé. Não, meu pé não. Meu pé não, Jesus.
Pedro não queria dar o pé para Jesus porque já achava que era aquilo demais para ele, mas tem gente que não quer dar o pé porque acha que aquela sujeirinha não faz mal. Chega lá o obreiro, o irmão, ora, jejua por aquele crente, chega com todo jeito, irmão, irmã, olha irmão, isso aqui irmã, olha a palavra de Deus mostra, quem sabe a irmã age desse jeito. Aí o irmão, a irmã diz assim, não, meu pé não, isso aí não tem problema, isso é um esmaltezinho incolor, isso é só um pérolazinho nas minhas unhazinhas, eu só dei uma passadinha lá pela praia, irmã, só dei uma bronzeadinha lá, irmão, ficou lá, colocou maiô, biquíni, mostrou o teu corpo aos olhos de homens imundos, adúlteros, desonrou o templo do Espírito Santo. Mas irmão, foi só uma tesouradinha nos cabelos, irmão, foi só uma bicadinha na caipirinha lá, eu estava no churrasco com os amigos e passou por mim, e só uma bicadinha, estava muito calor, foi só uma latinha de cerveja, pé sujo. As ruas do céu é de ouro e de cristal, meu irmão, não dá para entrar com o pé sujo lá. Aleluia. Se você entrar de pé sujo, irmão, num piso bruto, de chão batido, aí não aparece. Mas imagine você entrando de pé sujo, num piso assim, polidinho de ouro, é um escândalo. Fica aquelas marcas, aqueles pé feio ali, tem que lavar o pé, tem que deixar lavar o teu pé. Aleluia. Que palavra rica é essa? Aramachura magalarachai. Pastor Humberto, será que Deus se importa com essas coisinhas assim? Olha, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 48, diz assim, portanto, sede vós o que diz a palavra? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso... Como? Pastor Humberto, quer dizer que eu tenho que ser perfeito como Deus? Este é o parâmetro. Pastor, tem gente que diz assim, pastor, mas na igreja tal é assim, na igreja X é desse jeito. Deus não está dizendo assim, seja perfeito como é o crentezinho da outra igreja, seja perfeito como é a irmãzinha lá do outro lado, não. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, você tem que ser perfeito como, não como teu irmão, olha para o Pai. Olha para o Pai, é Ele o parâmetro, é Ele a régua, oh glória a Deus, é Ele o modelo, é Ele o padrão. Aí você diz, mas pastor, então eu estou perdendo meu tempo aqui, porque eu nunca vou ser perfeito como meu Pai. Mas olha o que diz a Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou Filipenses 3,8, diga amém. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu, olha aqui, escute aqui agora, veja bem que interessante, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele sabia que ele tinha sido conquistado por Cristo Jesus para ser perfeito como meu Pai. E diz o verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Agora olha o que diz o verso 15. Todos, pois, que somos. Veja, Paulo primeiro disse o seguinte: eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu esqueço para aquilo que fica para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. E agora esse mesmo Paulo que diz, eu não alcancei a perfeição, ele diz, todos, pois, que somos, ele se incluiu, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que Paulo está dizendo? Você pode não ter obtido essa perfeição de Deus, mas se você está com este alvo na sua vida, se você está disposto a matar as raposinhas, a deixar limpar o pé, e você está disposto a ir deixando as coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de ti estão, então Deus já te chama de perfeito. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, vírgula, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. A perfeição de Deus é isto. Deus vai te aperfeiçoando. E você então tem diante de Deus a posição de perfeito, mas você não pode retroceder. Alcançou a perfeição num ponto, firmou o pé aqui, que eu não volto atrás, aleluia. E aí ele está lutando lá, por exemplo, aquele irmão é meio irado, mas ele vai lutando, Deus está vendo ele está olhando para frente, ele esqueceu das coisas que para trás, aleluia. Chega o irmão para limpar o pé deles, pode limpar, irmão, aleluia. Chega o irmão e diz assim, irmão, tu é muito irado, irmão. E pode limpar, irmão, pode esfregar esse esfregão de aço aí, tá bom, tá doendo, mas tá bom, aleluia, glória a Deus. E ele vai deixando limpar o pé. Ele vem no culto de terça-feira, o pastor Humberto prega sobre as obras da carne e bate forte na ira, e ele chega a se torcer no banco, ele diz, glória a Deus, pastor Humberto, vai limpando meu pé. Esse cascão tá duro, é 30 anos que eu estava lá fora, 30 anos girado, é duro esse cascão, mas vai limpando, oh Jesus, glória a Deus, aleluia. Antes ele se irava, até porque a esposa colocar um pouquinho mais de sal no arroz, já se irava, já botava o prato para o lado, já é para o quarto. Agora ele já não faz mais isso, aleluia. Com a mulher ele já não se ira com os filhos, se ira com o vizinho, mas com a mulher pelo menos já não se ira mais. Então ele diz assim, isso aqui eu já alcancei, isso aqui daqui eu não volto para trás, aleluia. Eu vou andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Jesus, com a mulher eu não miro mais, agora eu não quero mirar com o vizinho. E daqui a pouco, aleluia, ele se dá bem com todos os vizinhos, glória a Deus, mais um pouquinho, e daqui a pouco, os filhos, quando ele chegava em casa, a filha corria para o quarto, o filho corria para a sala, era uma tribulação, mas daqui a pouco, agora ele chega, e vem um filho, senta num joelho, outro filho senta no outro, e vem outro, dá um abraço nele e beija. O que aconteceu com o irmão Joãozinho? Ele já deu mais um passo, aleluia. Eu todavia, estou andando de acordo com aquilo que já alcancei, aquilo que eu já alcancei, isso eu não largo, isso eu vou para frente, e vou me esquecendo do que fica para trás, e prossigo para o alvo, O rabaganda gamandara shurabaganda shuramaganda lashandarabahaya. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aquilo que você já alcançou não volta para trás. Não volta para trás. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer. Quem põe a mão no arado e volta para trás, Deus não tem prazer. Eu fico impressionado, meus irmãos, com gente que volta para trás. Gente que toma uma decisão, eu quero a doutrina, e eu vou lá para o Ministério da Restauração. Daqui a pouco é tudo conversa fiada. Daqui a pouco está de volta para onde veio. Está pior ainda do que saiu de lá. Meu Deus do céu, meu irmão, aquilo que você já alcançou, firma o pé, aleluia. Cada passo que você dá, pode ser um passo pequeno, pode ser um passinho de formiga, mas dá firme, não volta para trás. Aquilo que Deus fez na tua vida, segura.
Segura, segura, segura. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, aquilo que Deus já te alcançou, segura com as duas mãos, segura com os dentes, segura com o braço, com perna, com tudo. Aleluia, glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus te chama de perfeita, minha irmã. Você pode ser cheia de imperfeições, mas Deus está dizendo: você é perfeita, serva minha. Tu é perfeito, servo meu, porque aquilo que eu te dei tu segura, aquilo que tu alcança tu não volta para trás, tu está sempre olhando para frente. Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé nesta hora adorando o Senhor Jesus, glorificando o Senhor Jesus. O Rabagashandaramaia. Diga para o seu irmão agora, vira para o seu irmão agora e diga assim: irmão, deixa eu lavar o teu pé. Deixa eu lavar teu pé, irmão. Põe as duas mãos nos dois ombros do teu irmão agora, faz favor. De dois em dois, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, a não ser que seja o esposo e a esposa. Vira de frente para o teu irmão e põe as duas mãos no ombro dele. De dois em dois. Irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, a não ser que seja o esposo e a esposa. Diga assim para o teu irmão: irmão, deixa eu lavar teu pé. E começa a orar pela santificação da vida dele agora. Começa a orar: Jesus, santifica o meu irmão, santifica o meu irmão, santifica a sua vida, aperfeiçoa a sua vida. Oh glória a Deus. Oh Jesus, santifica a nossa igreja, Jesus. Santifica a nossa igreja, Jesus. Olha por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Eu preciso que você lave meu pé. Senhor, 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 santifica, santifica, santifica o teu filho. Santifica, 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 limpa, Senhor, limpa aquilo que não aparece às vezes, Senhor. Aquilo que ninguém vê, Senhor. Oh rabagarashura bagarashuri katalabarai. Urabagarashuri karandarashuri kalaraharabarasharabahai. Oh glória a Deus, 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 oh glória a Deus. Arabagarashandalabarashuri karabaharagarabashandalabahai. Santifica o meu irmão, 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 santifica, santifica.